Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um assunto um pouco polêmico, na verdade, se remetendo a uma instituição onde eu estudei e também trabalhei por um tempo, onde tem muita polêmica em volta dela, muitas visões negativas e também um pouco positivas, mas em grande maioria negativas, que seria a UNIB, o Universo Britânico de Ensino, que na verdade é chamado de preparatório militar. Então, para contextualizar primeiro, eu fui aluno da UNIB, se eu não me engano foi em 2023, o mesmo ano que eu trabalhei lá inclusive, e foi uma experiência, digamos que complexa na minha vida, por vários fatores, como eu disse, tanto positivos e negativos, e como eu cheguei a trabalhar lá, e como eu saí de lá, ou por que eu saí da instituição em si. Então vamos lá, do começo. Eu até estou fazendo esse vídeo porque apareceu esses dias nas redes sociais o pessoal reclamando da instituição novamente, e eu lembrei da minha vez, na minha época, que aconteceu parecido comigo a situação desagradável de enganação, das pessoas prometendo N coisas e chegando lá sendo totalmente diferentes. Então, o ano era 2023, eu não me recordo ao certo quando que foi, mas se eu não me engano foi no meio do ano, lá por volta de junho, julho. E eu lembro que nessa época, na verdade eu sempre fui uma pessoa muito dedicada no conceito de militarismo, de treino. E nessa época em questão eu dava aula de capoeira nas escolas, em Pinhais. Eu treinava nas academias, tanto Rapkido, que foi um pouco antes de eu pegar a minha graduação de faixa preta. Eu estava dando aula de capoeira e também fazia musculação. Então eu já tinha a vida muito agitada em quesitos de treinamento, já tinha um conhecimento prévio de ordem unida, de militarismo, de canções, civismo no conceito geral, porque eu estudava e sempre estudei isso em casa, sem contar os conceitos e conhecimentos para concurso público. Então é uma coisa que eu sempre fiz e sempre faço em questão de estudar. E como que eu conheci a instituição? Assim como muitas pessoas relataram nas reclamações e nas denúncias, eu recebi uma mensagem num dia, e até que nem eu pautei que eu era professor de capoeira porque o salário que eu ganhava como professor de capoeira na prefeitura não era muita coisa, era praticamente um salário mínimo. E hoje em dia eu vejo isso como muito pouco, na época até eu achava que eu ganhava bem, razoável na verdade. Só que hoje em dia eu vejo que eu ganhava muito mal, né? Porque hoje em dia meu salário é 4 vezes quase de um salário mínimo, então eu vejo a diferença no quesito financeiro. E não tô querendo esbanjar nem nada, só tô pautando uma situação do momento. Recebi a mensagem e, como um bom menino sonhador, eu vi que era preparatório militar. Na verdade eles diziam que era uma vaga exclusiva para ingressar nas Forças Armadas, em colégio militar e muitas outras coisas que eles disseram que eu não me recordo ao certo como foi. Só lembro que era para agendar, para fazer uma entrevista lá, eu fui, e quando eu fui, cheguei lá, fiquei um tempão esperando, e aí que começa a história. E eu pautei até a questão da parte financeira porque na época eu tinha 22 para 23 anos, eu já era professor, já dava aula, e quando eu cheguei lá no dia em questão, eu fiquei acho que 1 hora esperando lá quietinho. Eu lembro que eu tirei tudo bonitinho, passei por uma entrevista com a recepcionista e depois com outra pessoa, no caso. Eu tinha preenchido um formulário, se eu não me engano, para indicar pessoas e tudo mais. Detalhe que depois eu vou contar desse formulário porque eu trabalhei na instituição. Mas primeiro, começando pela parte de eu sendo um pré-aluno para se tornar um aluno e depois que eu virei coordenador da instituição. Com isso, eu participei da entrevista, dei a moça, que eu não vou citar o nome dela, por respeito, porque a pessoa que eu não gostava da pessoa lá, as pessoas que trabalharam comigo, me fez uma propaganda absurda, dizendo que no preparatório ou na escola militar iria ter todo um quesito de treinamento militar, de ordem unida, natação, tiro, literalmente praticamente como se eu estivesse entrando no exército. Foi bem isso que ela deixou explícito naquela impressão que ela passou. E eu ainda perguntei, pautei, só que já deixando bem contextualizado o que acontecia. Era uma mistura de informações sobre as escolas e colégios militares, os reais,
com a visão do preparatório, onde eles linkam uma coisa com a outra para falar para as pessoas que o correto seria dizer: se você passar nas provas, você irá fazer isso no colégio militar. Só que não, eles falaram que você estando lá, você teria acesso exclusivo a essas coisas. O que já era bem pautado que não teria e não iria acontecer. Com isso, me convenceu, entre aspas, porque eu relutei muito, eu fiquei argumentando e questionando, porque, como eu falei, eu estudava muito sobre militarismo, sobre artigos, leis, sobre todos os conceitos de matérias e assuntos, e no fim aceitei. Eu assinei o contrato lá e eu tive que dar entrada na primeira parcela do carnê que eu tenho. Hoje eu tenho lá em casa, que eu não terminei de pagar esse carnê, porque eu vou explicar também. Porque essa história aqui é cheia de controvérsias, pra você ter uma ideia. Com isso, peguei, assinei o carnê, aí eu tive que pagar a primeira ou duas parcelas, alguma coisa assim, e eu já tinha pagado o material uniforme. Resumindo a ópera, eu gastei, se eu não me engano, no primeiro dia, lá, R$ 900 mais ou menos. Eu lembro que eu relutei muito, só que eu decidi aceitar porque era uma coisa que eu amo de paixão, que seria o militarismo, as forças armadas, todo esse conceito. Então eu decidi dar um tiro no pé. Eu falei, quer saber, vai. Aí separaram o uniforme para mim, porque já tinha lá, me deram as apostilas, que seriam duas no caso, na época eram duas, hoje em dia são três que eu vi. E até eu peguei outra apostila depois, porque eu, como virei coordenador, eu tive acesso, eu ganhei mais uma. Mas eu tinha ganhado duas apostilas, uma camiseta que era camuflada, que até inclusive ela desgasta muito fácil, já deixando spoiler para vocês. E a calça que eu usava até para trabalhar de segurança, a calça da Unib, que até inclusive eu achava ela boa para trabalhar. E é isso, era um fardamento que misturava um pouco o estilo fardamento do Exército Brasileiro, com a camiseta, só que com a logo da instituição, com uma boina até na letra U. E a calça era um estilo militarizado mais americano, mais francês, digamos assim. Eu não lembro agora o modelo que se chama do camuflado específico, cada nome de camuflado é diferente, mas enfim. Fui entrar lá e nessa época aí eu já tinha saído dos escoteiros, mas ainda tinha minha boina. Eu conheci a diretora na época também, que inclusive era uma pessoa muito querida, me respeitava muito, eu respeitava ela, uma pessoa super na linha. A diretora da época, eu prestei continência para ela e tudo mais, eu expliquei quem eu era, que eu era professor, assim, assado, que eu queria estar lá para aprender e até o que precisasse somar, eu ia somar na instituição. E pedi autorização se eu podia usar minha boina, porque até eu lembro que eu tinha passado na primeira aula, digamos que gratuita, para entender algumas coisas sobre as Forças Armadas que a gente já sabia, que no caso eu sabia por estudar, sobre patentes, essas paradas, sobre as Forças Auxiliares, Forças Armadas. E com isso teve uma instrutora que chegou lá de boina, a única mulher, pessoa lá que estava usando uma boina preta, porque o resto ninguém usava boina. E eu olhei, aquilo me encantou e eu falei, vou pedir autorização se eu posso usar minha boina, porque eu tenho uma boina, eu sou escoteiro e tô aqui, vou pedir autorização. Ela concedeu a autorização, fui pra aula de boina, tanto que até o primeiro dia que eu fui pra aula, que eram as aulas dos sábados, inclusive, que eram as principais aulas, e durante a semana eles recapitulavam algumas matérias e até umas instruções de civismo em si. Mas resumidamente a aula sempre era no sábado, de manhã e de tarde, com as turmas em si. E às vezes tinha aula nos domingos, que era quando era para provão, como se fosse um simulado de prova de concurso. Com isso, primeiro dia de aula eu entrei lá, e como eu treinava na época, eu tinha mais volume muscular. Eu entrei fardado no padrão, tinha feito cabelo, tinha feito a barba, tinha até tirado meu bigode na época, com a minha boina lá cravada, padrão rota, que nem eu falava, uniformizado e com a minha mochila tática que eu tenho. Eu lembro que foi até engraçado que quando eu entrei na sala, todo mundo levantou para fazer a apresentação. Aí eu olhei, eu fiquei quieto porque eu não entendi nada, eles acharam que eu era um novo professor, porque eles falaram que tinha trocado de professor. Aí eu falei, não, eu sou aluno, calma aí, eu sentei na primeira fileira. E foi assim que começou. Eu lembro que nem até essa instrutora, que eu não vou citar o nome também, era uma pessoa super querida, ela sim se dedicava à instituição, assim como a antiga diretora. Eles eram empenhados. E eu lembro que na primeira aula até foi um pouco de... Foi divertido a primeira aula, porque a instrutora, ela passou instruções, canções de TFM, alongamento e tudo mais. Tinha até um professor lá de educação física na época que estava ajudando a gente, então foi uma coisa bacana que eu gostei. E até eu falei, sou professor, assim, se precisar de ajuda eu ajudo e tudo mais. E eu gostei.
Tanto que eu lembro que foi até engraçado que pediram para puxar canção. Aí eu pedi autorização para começar. Eu falei, posso puxar Charlie Mike, que é canção militar? Aí eu fui autorizado e a maioria do pessoal ainda estava cru, os alunos no caso. Eu lembro que isso foi uma frustração que eu tive no começo, porque eu falei, pô, preparatório militar ninguém sabe puxar nenhuma canção. E fiquei quieto, só deixei. Falei, vamos ver como que vai ser conforme os dias. Foi passando os dias, fui ganhando amizade com o pessoal, tudo aí, pararim pararum, e comecei a me enturmar. Então comecei, entre aspas, a ser visto lá na instituição. Tanto que depois de acho que quase 2 meses aconteceu um incidente que a diretora saiu e entrou outro diretor no caso, que era o sargento, que entrou lá. E foi essa época que começou a mudar muita coisa no preparatório, porque eu estava até ficando desgostoso já, porque as aulas em si, tinha uns professores que se dedicavam, que nem eu falei, tem um lado bom e um lado ruim da história, tinha os professores que realmente estavam lá para fazer o seu trabalho, só que nem eu falei, depois que eu entrei na instituição eu comecei a ver muita coisa com outros olhares, que me frustrou. Mas de primeira mão, você sendo um aluno, você via tudo bonitinho, e eu só matutando e analisando tudo. Comecei a desanimar, e quando trocou o diretor, veio um rapaz de outro lugar, se eu não me engano do Recife, que era o coordenador, que ia auxiliar até acharem uma nova pessoa para ficar responsável na unidade aqui de Curitiba, onde eu moro. Com isso, fazia acho que praticamente 3 meses. Nessa época eu tomei muito na cabeça, porque esse coordenador, ele viu que eu tinha mais postura em si e começou a me testar demais. Então nessa época começaram a ter xerife de turno. Na verdade já tinha xerife, só que era muito pouco pautada, porque eles queriam fazer bem o sistema de escola militar. Então entrava superior na sala, tinha que fazer apresentação de turma, sentido, continência, apresentar a turma, tinha os pelotões em si e tudo mais, bem quesito de colégio militar mesmo, só que, né, enfim. E nessa época eu lembro que eu sofri, porque qualquer erro que a turma fazia, eu que pagava. Mesmo sendo civil, tinha que pagar. Isso que era uma coisa até que os alunos questionavam, eu sou civil, você não pode me dar ordens. E querendo ou não, tinha razão. Mas enfim, né. Com isso, eu fiquei acho que 2, 3 meses como xerife, que até foi uma coisa que surpreendeu, porque ninguém queria ser xerife de turma, e eu decidi tomar a frente da turma. Então eu virei o xerife, entre aspas, fixo da turma. Ainda a turma que eu participava era a turma comandos em si. Então, comandos. E com isso, essa época começou a melhorar, até por quesito do coordenador que estava lá, ele trazia mais esse ar de militarismo, de exército, tanto pelo fardamento que ele apresentava, tanto pela postura que ele tinha de ser bem milicão, estilo recruta, sabe, quando tem 18 para 19 anos que está no exército. Então isso meio que aflorou em todo mundo o espírito de querer estar nas Forças Armadas mesmo. E o diretor no caso, não sei se ele ainda está lá, e todo mundo falava que ele era sargento, mas ninguém sabia do que. Tanto que depois me chegou relatos até mim que ele não era sargento de nada. Mas enfim, como eu falei, não estou apontando dedo para ninguém. Com isso, passou esse tempo, eu acho que já era setembro, por aí, outubro. Ele me falou, na verdade era outubro para novembro. Ele conversou comigo, tanto que um pouco antes dele conversar comigo ainda ele questionou, porque começaram a fazer as apresentações de Ordem Unida e tudo mais, canções, e eu era um dos poucos que conhecia as canções militares, tipo a canção do Expedicionário, a canção do Exército em si, o hino nacional, todas essas canções em si que são de teor militar. E os alunos, um ou dois sabia cantar. E com isso, mais uma vez, eu ganhei uma estrelinha de mérito na Unib, por causa que eu mostrava competência e mostrava paixão por aquilo que fazia. Eu ia bem uniformizado, sempre eu ia com o uniforme da instituição. O uniforme de segurança, às vezes, quando eu dobrava a escala, eu tinha que ir, porque nessa época que eu dava aula, eu esqueci de falar, mas eu fazia bico de segurança nos finais de semana na boate. Então eu dava aula de luta durante a semana, e final de semana, de sexta para sábado e sábado para domingo, eu fazia taxa de segurança em boate. Então muitas vezes, como era sábado, eu ia virado de segurança para escola, dormia às vezes na sala de aula, tipo, dava uns cochilos, mas estava lá com minha farda preta e dedicação. Nunca faltei, acho que pior que eu nunca faltei. E isso que é uma coisa que eu falo que tem um lado bom e um lado ruim, porque sem tirar o lado ruim da história, a instituição tinha muita coisa bacana pelas pessoas.
tanto alguns funcionários, que nem o instrutor, que foi uma pessoa fundamental, que eu nem vou citar o nome dele também por respeito, mas foi uma pessoa que realmente fez diferença na minha vida. E com isso, ele conversou comigo perto de novembro para dezembro, que ele mandou a real do porquê ele estava lá. Ele falou: seguinte, até meu nome de guerra lá era José, e ele foi conversar comigo. Daí ele falou pra mim: José, eu tô aqui em Curitiba, na verdade, porque eu recebi a missão do sargento de vir pra cá pra achar uma nova pessoa pra ser o coordenador da escola. E na época eu tava puxando sardinha até, eu confesso, eu tava dando umas cantadas pro pessoal pra me ajudar a instruir nas aulas, porque eu gostava muito de instruir na Ordem Unida e também passar a defesa pessoal, treinamento físico em questão, porque, pô, meio óbvio, né, que eu gosto disso. Aí ele falou: ó, cara, eu conversei com o sargento e a única pessoa que eu vi que tem, entre aspas, competência pra, pra tomar a frente aqui é você. Você é uma pessoa que é bisurada e que faz isso porque gosta. Eu falei pra ele: não, sinceramente eu gosto disso. Tanto que pra mim foi uma honra, até quando eu fui chamado para ser o coordenador de lá, eu comemorei muito. Até meu amigo Diego tinha comemorado comigo, ele fez divulgação no Instagram me parabenizando porque eu tinha virado coordenador do preparatório militar. E pra mim, nossa, aquilo pra mim foi uma conquista na época. E mesmo sabendo das coisas ruins que eu via na instituição. Aí com isso, de aluno eu virei coordenador, que é até uma coisa que eu vou pautar pra vocês que eu não devia falar, mas eu vou falar. Como eu era aluno e eu pagava mensalidade que era cara, que é muitas das coisas que o pessoal questiona da instituição, que eles prometem ser algo gratuito e chegar lá não é gratuito, e eu pagava acho que por mês 380, alguma coisa assim, eu pagava caro. E como eu falei, eu recebi um salário mínimo dando aula de capoeira, então tipo, cara, era muito sugado pra mim. E nossa, essa época aí foi difícil. E sem contar que em novembro desse ano eu tinha competido a primeira vez no fisiculturismo, então eu tinha ficado 5 meses de preparação. Então pense como que era a minha vida. Eu dava aulas de capoeira, eu fazia taxa de segurança durante os finais de semana, eu estudava no preparatório e eu estava em preparação para competir no fisiculturismo. E ainda estava me preparando para me graduar de novo em artes marciais, que nessa época, se eu não me engano, eu tinha pegado a faixa ponta preta, se eu não me engano, antes de eu me tornar faixa preta no caso. E, cara, foi muito louco essa época, sem contar problemas pessoais envolvendo relacionamento e muitas outras coisas que não devem ser pautados aqui. Mas, naquela época lá, eu paguei um preço alto para ser quem eu sou. E por isso que eu falo, teve o lado bom e o lado ruim da instituição, porque teve muitas pessoas que me apoiaram, tem outra pessoa muito importante lá, que trabalhou comigo inclusive depois lá, e também não irei citar o nome dele por respeito, mas ele tá aqui, ó, no meu coração. Ele virou bombeiro militar, bombeiro civil inclusive, e se ele ver esse vídeo ele sabe que eu tô falando dele. Ele até tem uma fotinha com a minha mochila no Instagram aí, então quem conhece sabe já de quem eu tô falando. Mas com isso daí, eu peguei e como eu era aluno, eu conversei com o rapaz do financeiro e falei: cara, por que eu tô pagando aqui se eu sou agora coordenador e eu não tô estudando? Porque os horários que era pra mim estar em sala de aula eu tava trabalhando. Tanto que o sargento me chamou para uma entrevista para ser coordenador, ele me passou o salário, ele falou: o salário é assim, assado, você aceita? Ele falou que ia ter benefícios, que eu podia crescer na empresa, barari, mesmo no Miguel, como se eu fosse se tornar aluno. Eu aceitei de bom grado, porque até ele era uma pessoa que ia sempre posturada lá, e eu até tinha uma certa admiração por ele no começo, porque ele me falou que era formado em matemática, ele era professor de matemática e de outra coisa, e ele falava bem, conversava bem, sempre estava uniformizado, gorro preto, tudo mais. Eu falei: cara, esse cara aí é barril, hein? Esse cara é fera. E tinha uma admiração por ele. Até eu descobri o outro lado da história. Aí com isso, eu aceitei, porque já estava acabando meu contrato na prefeitura, então eu parei de dar aula. E logo em sequência comecei a dar aula lá. E aí começa a virada de chave e o inferno. Eu peguei meu certificado de formação no preparatório militar, com até eu falo que foi um golpe de estado que aconteceu, porque eu assinei o contrato lá, cancelando o resto dos meus pagamentos de mensalidade, tipo, como se fosse feito um acordo, foi assinado por mim pelo financeiro, e com isso eu já concluí o curso e ganhei meu certificado. Então eu ganhei o certificado com o CNPJ tudo certinho lá,
Porém, eu sei que o certificado não vale de nada, só vale para os quesitos de experiência de vida e como se eu tivesse concluído essa etapa. Mas eu sei que, infelizmente, não vale de nada esse certificado, tanto da aula semanal lá, que você faz as primeiras aulas, que tem um certificado, e esse de conclusão do curso, que seria de todos os tempos e meses que você paga ele em si. E uma coisa que já quando eu virei coordenador eu percebi que o pessoal não se importava de verdade com a aprovação dos alunos. Eles se preocupavam com o financeiro e com o bolso deles, essa é a realidade. Porque eu comecei a trabalhar lá, eu lembro que até a gente comemorou, tiramos foto. Eu tive até uma despedida com o antigo coordenador, que a gente foi num pagode, primeira vez que eu fui no pagode na vida, pra vocês terem ideia. Foi divertido. Daí ele pegou, no outro dia ele foi embora e tudo mais. E eu tomei posse, literalmente. E, cara, aí começou o inferno, porque eu comecei a ver muita coisa errada dentro da instituição, que eu, como professor formado e tudo mais, já ministrava aulas durante anos, porque, para quem não sabe, eu já auxiliava na escola quando eu era aluno no ensino médio a dar aula. Depois fiz estágio para ensinar nas academias e, por ser graduado em artes marciais, eu já dava aula em academia e na escola. Então eu já tinha uma bagagem de anos ensinando e vendo como era o conceito pedagógico, sem contar todos os cursos e formações que eu fiz sobre teor pedagógico, sobre teor administrativo de instituições, escolas, tanto que eu tenho o curso de administração escolar, que era uma coisa que eu nem lembrava, que eu fiz acho que em 2018, 2017, pra vocês terem uma ideia, e eu nem lembrava disso. E com isso, eu fui vendo muita coisa errada sobre conceitos de organização de matérias que eram para ser passadas, sobre turmas, tanto que eu comecei a reorganizar a instituição, porque eu não aceitava isso e eu tentei baixar a poeira o máximo possível para melhorar a condição dos alunos, tanto que na época eu estava lá e eu, como era amigo de todo mundo, sempre conversava com um com o outro, eu comecei a ganhar feedback, que era uma coisa que eu fiz. Eu falei, o que você acha que pode melhorar aqui? O que você acha que pode melhorar lá? Aí uma coisa que eu tinha feito que todo mundo gostou era hino nacional antes do começo das aulas. Então a gente fazia a formação no pátio, todo mundo cantava o hino nacional e começava as aulas. Então ficou uma coisa mais militarizada e o pessoal gostou, porque eles realmente queriam estar nesse padrão de militarismo organizado. Outra coisa que eu tinha mudado era quesito de músicas, porque ficava tocando música na recepção, bem coisa de venda, sabe? Aquelas musiquinhas de marketing e tudo mais. Eu mandei tirar, falei, em horário de aula, ainda eu até questionei. Eu falei, pô, vocês nunca foram no colégio militar, não? Vocês não viram como que é quieto o lugar? Então, sem música na hora das aulas. Aí o pessoal começou a gostar, falou, não, tá melhorando, tá ficando bacana. Aí eu, sendo coordenador, ó, aí, ó, já começa o excesso de função e desvio de função. Eu era coordenador, eu tinha que ajudar na instrução do Militarzinho, que era um projeto que tinha para as criancinhas sobre preparatória militar, e depois que veio do Bombeiro Civil, do Bombeiro Mirim, no caso, que se chamava. Então eu auxiliava nessas instruções, eu auxiliava no TFM e na instrução dos alunos, e era o coordenador, então eu fazia 3, 4 funções. Sem contar, isso aí é uma coisa que vinha de mim, mas eu não devia fazer, eu sempre chegava cedinho lá, eu chegava 6, 7 horas da manhã, eu pegava o primeiro ônibus, que eu morava até nessa época em Pinhais, eu pegava o primeiro ônibus e descia uma quadra lá do preparatório e já abria tudo, já organizava, que eu sempre tive esse quesito de disciplina e organização. Então, eu acordava cedo, me arrumava, botava a farda e ia trabalhar. E deixava tudo pronto para quando o pessoal chegasse. Organizei a minha sala de um jeito militarizado, mais bonito e mais coerente, como se fosse uma sala de coordenação. Não gostaram, mandaram eu refazer tudo porque falaram que era fora dos padrões da empresa, uma lorota, fajuta. E foi aí que eu comecei a ver, que nem eu falei para vocês, que estavam querendo vender curso em vez de fazer a aprovação dos alunos. Porque eu montei um sistema, tanto até uma coisa que me deixou muito frustrado e muito pé da vida, é porque não tinha cronograma de horários na escola, na instituição no caso. Eu montei um cronograma com todos os horários para TFM, para treinamento, para aula disso, para turma daquilo, horário de dias de reunião, que tinha um dia específico durante a semana que tinha reunião dos funcionários, que era outra lorota, que tinha que ter reunião depois do serviço ou antes, não durante o horário de serviço, sem contar que tinha café da manhã na reunião, onde muitas vezes vinha visita pessoas que iam participar de entrevista para entrar no curso e eles viam a gente tomando café, comendo e tudo mais, era uma coisa tipo desnecessária.
e já muitas outras coisas que eu via na instituição que, querendo ou não, eram erradas. Sem contar o ambiente, corria muitos riscos de questões de saúde e situações como proteção preventiva de incêndios, que nem tinha um escadão para você entrar lá em cima para ministrar as aulas. O pátio tinha um piso todo quebrado que qualquer pessoa podia escorregar e se machucar lá dentro, principalmente as crianças. Então eram muitas irregularidades que eu comecei a ver e isso me frustrava, tanto que eu até dei sugestão de eu arrumar, porque eu também trabalho com obra. Então eu falei, não, cara, se quiser eu compro as coisas que eu faço aí para arrumar. Tinha que arrumar a parede do corredor, que até hoje eu lembro que estava descascando com infiltração, os pisos lá do pátio, que nem eu falei, tinha a escada para subir na caixa d'água lá, que qualquer pessoa tinha acesso. E eu falei, se uma criança sobe aí quando a gente não vê, principalmente tipo eu ficava na sala da coordenação. Aí entrava uma criança lá, subia, e aí? O que faz, entende? E muitas outras coisas irregulares que tinham lá. E só para finalizar já e dar a conclusão disso, porque tá ficando muito longo esse vídeo, já tem 25 minutos. O estopim mesmo que me irritou foi o sargento, como eu sempre faço entre aspas, pegar no meu pé. Ele começou a pegar muito no meu pé porque eu tava querendo corrigir os erros deles, que eu achava que eu tava querendo fazer o certo, só que eu descobri que na verdade o errado da história era eu, porque o lugar em si, que nem eu falei, tinha pessoas de boa índole lá dentro, mas a instituição, as coisas que aconteciam lá, ou o jeito que eles passavam as coisas, que tinha o lado ruim, que nem essa enganação falando que era de graça, que você ia participar de natação, isso e aquilo, coisas que não tinha, você não fazia. Como que você ia fazer natação se nem piscina tinha lá, entende? A gente fazia treinamento na Praça da Tiradentes, cheio de nóia, desculpa o termo, mas essa é real, cheio de pessoas fumando, bebendo em volta de vocês, sem contar o risco que a gente tinha a agressão, porque muito nóia, muita pessoa lá usuária, eles não gostam de militares, de policiais, então eles partiam para cima. Teve a vez até um caso que o instrutor veio lá com as meninas porque roubaram as meninas no meio de uma aula. Então, gente, olha a situação que se passava numa coisa que era para benefício dos alunos, para você se formar e se lapidar um militar, e você tinha que passar por esses tipos de situações. E eu, que antes era aluno e depois me tornei coordenador, fui vendo tudo isso, foi me deixando desgostoso. Aí eu tinha montado o cronograma até que eu falei de horas da semana lá na escola, que nem isso tinha, e não gostaram, tipo, me pautaram por que fazer isso. Até eu tinha feito uma logo nova para a instituição, que todo mundo, os alunos no caso, adoraram. Aí o cara do marketing lá de outro estado me ligou falando que não era autorizado porque tinha referência à insígnia militar. Daí eu falei, tá, mas a gente não estava num preparatório militar? Mas nesse ponto até eu concordo com ele por questões de direitos autorais e a gente tinha que tirar, eu entendi. Só que, pô, tipo, eu tava fazendo tudo para benefício da instituição, eu tava organizando um uniforme novo, eu tava montando os quesitos para ter apresentação de banda, ou como a gente chama na escola, que eu falo brincando, a fanfarra. Tava organizando para fazer desfile, marcha, tudo mais, bem, ó, top de linha. Tanto que, se vocês verem no meu Instagram, tem uma foto que eu tava na sala da coordenação, com um mural na parede, cheio de projetos que eu tinha feito, desenvolvendo uniforme, fardamento, a logo nova, tudo que eu estava organizando. Eu tinha entrado em contato com o pessoal do exército também para fazer instrução, para se lapidar mais com o pessoal. Então eu entrei em contato, muitas outras coisas que eu fiz, para no fim eu começar a ser, entre aspas, caçado pelo sargento lá, o diretor da escola, que começou a pegar no meu pé. E isso foi me frustrando, foi me irritando, e eu preferi ficar quieto porque eu gostava do emprego, porque eu ia afrontar ele, porque querendo ou não, uma coisa que eu achei desnecessária ele me tratar como lixo, uma que nem até foi pautada, a gente não estava, né, realmente seguindo um conceito ou dentro de uma instituição militar, então ele não podia me rebaixar como ele me rebaixou em muitas situações, foi me tratar com falta de respeito. E por questões de ética e conduta, até no quesito de eu ser professor de artes marciais, eu preferi evitar o confronto do que partir para cima, arrumar uma confusão maior, porque eu sabia que isso podia acarretar em coisas muito piores, então eu preferi evitar. E teve até um dia em questão que foi a gota d'água, foi o dia que eu pedi para ir embora. Tava tendo muita briga entre os funcionários lá, as moças que vendiam os cursos falando que era gratuito e passavam a perna em todo mundo. Tava tendo discussão com elas, com os instrutores, um bafafá, e eu tentando conter todo mundo. Aí eu fui organizar as aulas que eu tinha que passar e ser aprovado por ele, e com isso eu peguei, escolhi dois professores para ministrar aula no dia que era duas matérias em questão, acho que era português e inglês. Sabe o que ele fez? Ele pegou, ele me ligou, bravo,
É que não faz sentido o professor vir porque a hora-aula do professor é X e não compensa para o professor vir na instituição para ganhar pouco por hora. E é uma coisa que até faz sentido o que ele disse, porque a gente que é professor, a gente sabe que a gente ganha às vezes muito pouco a hora-aula. Então, ele falou, compensa o professor vir para ministrar 2, 3 aulas do que só uma no dia. Então, eu falei, não, concordo. Mas sabe o que ele me falou que foi o tapa na cara que me irritou? Ele falou, faz o seguinte, pega a aula de semana passada, inverte o horário da manhã você passa para tarde, o horário da tarde você passa para noite e joga lá pro pessoal estudar. E praticamente seria a mesma matéria em si, mesma coisa que aprenderam semana passada. Cara, aquilo me irritou de um jeito, cara, vocês não têm ideia. Tanto que até o vídeo tá se prolongando mais por causa disso. Pegou quando ele falou isso, cara, eu segurei, eu respirei fundo. E por que eu fiquei com muita raiva? Porque parece que é uma coisa simples, mas que nem eles ensinavam a gente para passar em concurso militar, provas militares que são provas de questões públicas federais para você entrar e ser um servidor público. Como que cargas d'água você vai ser aprovado numa prova se você está repetindo matéria e não está organizado na sua grade curricular de estudos? E quando eu vi isso, eu falei, cara, a gente tá perdido aqui. Ninguém, tipo, tá cada um nadando pra um canto. A pessoa do financeiro nadando pra uma direção, a pessoa da recepção uma coisa, a gente falando outra coisa. Eu falei, cara, não dá. E como eu falei, esse dia tava tendo muita briga. A moça da administração veio brigar comigo, sem motivo, porque os caras lá, o pessoal lá da instituição tava discutindo, vieram jogar pra cima de mim. Ainda eu até fui arrogante, falei, não vejo a hora desse lugar fechar porque eu tô vendo muita coisa irregular. Aí a moça lá das vendas lá falou, pode ter certeza que não fecha, sendo sarcástica comigo. Aí eu peguei, conversei com o instrutor e falei, ó, seguinte, eu vou pedir pra ir embora hoje porque eu tô vendo muita coisa irregular e ó, que eu não contei quase nada das coisas que eu já vi lá. E eu vou querer ir embora, porque eu antes era aluno, com uma visão que eu tinha pra crescer no quesito militar. Agora eu tô aqui e tô vendo toda essa baixaria acontecendo que não tem nada a ver com o conceito de militarismo ou de carreiras militares. Então eu vou embora. Falei, eu vou pedir baixa hoje e tô nem aí. E aí ainda a pessoa conversou, o pessoal ficou triste lá que gostava de infosério. Falei, vou conversar com a moça da administração. Fui conversar com ela na sala, entrei lá, fechamos a porta para conversar. Ela desabafou comigo, ela conversou, ela me pediu desculpa por ter brigado comigo, porque eu acho que ela se ligou que eu ia pedir pra ir embora. Aí ela tentou amenizar, ela falou, o que você quer me falar agora? Depois que ela respirou. Falei, seguinte, tô pedindo pra ir embora, vou pedir minha demissão. E eu acho que foi a primeira ou a segunda vez na vida que eu pedi demissão de alguma coisa, porque eu nunca fui de abandonar um barco de nada. Só que essa situação, eu falei, quer saber? Sabe quando perde o propósito de você estar num lugar? Porque eu queria estar lá pra ensinar, instruir as pessoas e fazer as pessoas atingirem os seus objetivos e seus sonhos. Pausinha pro café. E detalhe que eu esqueci de contar, eu não tinha contrato de serviço, eu estava trabalhando lá e só indo. Eles me pagavam o vale transporte por dia, tipo, me dava dinheiro para me pegar o ônibus. Aí depois começaram a pagar no meu Pix, que era até no Banco Itaú na época. E com isso, ela ligou pro sargento, como eu sempre faço. Ah, só um segundinho então que eu vou conversar com ele. Aí ele ligou, eu lá fora, dela voltou a me chamar lá, seguinte, você não pode ir embora hoje, você não pode pedir demissão hoje porque você tem que cumprir o aviso prévio de no máximo 30 dias até acharem uma coisa nova, uma pessoa nova. Aí nesse momento eu sarcástico começou a dar risada, eu falei, tá bom. Porque eles achavam que eu era bobo. Uma coisa que até eu falo mesmo afronto. Se um dia vierem bater de frente comigo, eu afronto, não tô nem aí. Falei, como que a pessoa quer me cobrar pra mim ter o aviso prévio e tudo mais, pra achar outra pessoa em 30 dias, se nem contrato eu tinha? Eu tava lá praticamente de peão. Então, eu tanto desde que eu saí de aluno para ser coordenador não tinha contrato nenhum, não tinha contrato de nada, então tipo tava tudo a esmo, literalmente. Aí com isso eu peguei, eu dei risada, eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá pro instrutor, eu até fui sarcástico, eu falei, cara, eu tenho uma missão para você. Ele, o que aconteceu? Que nem eu falei, se ele ver esse vídeo ele vai lembrar e ele vai concordar. Eu falei, ó cara, tô saindo fora, vieram falar bobeira aí pra mim, coisa que não tem coerência. Pega minhas coisas na sala da coordenação, deixa lá embaixo que eu tô vazando. Ele, sério? Eu falei, vão lá embaixo se despedir de mim que eu tô saindo fora. Eu vou fingir que eu vou atender uma ligação, um golpe de estado que eu fiz, eu fui Getúlio Vargas. Peguei o telefone e pedi pra alguém ligar pra mim, eu fui atender, desci a escada, peguei minha mochila, saí fora. E até é um pouco ruim falar isso, porque eu não gosto desse tipo de coisa, mas
eu preferi evitar o confronto porque eu sei que se eu ficasse lá e ele fosse lá me afrontar alguma coisa, ia ser muito pior. E pela situação e contexto que chegou essa situação, eu preferi sair fora. Então, essa foi uma breve história do que aconteceu, tanto que depois me ligaram, porque foi embora, não sei o que, eu tive que ir lá depois pegar o resto do meu pagamento, que até eles pelo menos me pagaram o resto dos dias que eu trabalhei. E tipo, eu lembro que até foi muita treta aconteceu depois que eu saí, porque muitos pais e muitos alunos que quando viram que eu saí começaram a questionar e começaram a trancar a matrícula, porque eu tentei literalmente melhorar o lugar. E eu não tô querendo ser o senhor da razão aqui ou o salvador da pátria, mas que nem eu falei, eu fui o errado porque eu tava querendo corrigir uma coisa que era errada. Então, o mais coerente hoje em dia que eu vejo nessa situação era eu criar uma coisa pra mim, pra fazer certo, do que querer pegar algo pronto e querer mudar e fazer do meu jeito, entende? Então, foi uma lição muito forte pra mim nesse conceito de não me intrometer e de aprendizado. Então, gente, foi muito louco essa minha trajetória na Unib, Universo Britânico de Ensino. Eu não sei se eles vão ver esse vídeo, se eles vão me processar, meter o louco em mim, mas o que eu tô falando aconteceu, foi uma questão, uma visão particular minha, e muitas pessoas que estudaram comigo lá, e pessoas que trabalharam comigo, porque eu tinha feito pessoas que eram amigos meus trabalhar, que eu indiquei lá também, passaram por situações parecidas. Teve até um caso de uma aluna lá que começou a trabalhar, ela ficou grávida, mandaram ela embora. Então, complicado, gente. Então, só isso que eu falo pra vocês, complicado. Vou parar de falar porque já tá ficando muito polêmico esse vídeo. E é isso, pessoal. Só uma dica que eu dou pra vocês. Infelizmente, pelas pessoas, o local era pra ser bom, mas tem umas sementes podres nesse local que acabaram estragando tudo. Infelizmente.